Então, pessoal, a gente decidiu ver em conjunto, né, as características das empresas públicas e da sociedade de economia mista, haja vista que, na grande maioria das regras, elas vão se adequar, tanto uma quanto a outra vão ser submetidas aos mesmos tipos, às mesmas regras. São pequenos pontinhos que a gente estava falando aqui, que eu vou revisar ainda ao final dessa aula, que diferem a empresa pública da sociedade de economia mista. Mas tirando essas pequenas diferenças que se resumem a 3, a princípio, o resto tudo é igual, tá bom? Então, só para lembrar aqui quem porventura está perdido aí na matéria. Na aula passada, terminamos de falar sobre o regime jurídico dessas empresas públicas e da sociedade de economia mista. E aqui eu coloquei um resuminho, né, sobre o regime jurídico híbrido, que no caso dessas empresas públicas e da sociedade de economia mista, a gente vai ter tanto regras do direito privado quanto regras do direito público. Por isso a gente chama de regime jurídico híbrido. E aí, voltando aqui, ó, aí vocês vão receber, né, esse slide, eu sempre mando para vocês, mas só exemplificando aqui com o artigo 173 da Constituição. Ao mesmo tempo, né, em que, aqui, ó, os direitos, obrigações civis, direitos comerciais, direitos trabalhistas e tributários estão se aproximando aqui do regime jurídico das empresas privadas, existem uma série de regras aqui que são próprias do regime jurídico público, né? Que vão adequar. Então, por exemplo, empresa privada precisa de licitação? Não precisa. Mas a gente vai entender que essas empresas, elas fazem parte da administração pública indireta, portanto, elas se submetem a uma série de regras provenientes do direito público, portanto, regime jurídico híbrido. Então, quem não acompanhou, assista a aula passada, que tem todas as características, tá bom? E aí nós finalizamos essa parte dessa explicação de regime jurídico. Porém, né? Então, finalizamos falando exatamente isso, né? Que é uma mistura aí dos dois regimes de direito privado e de direito público. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Lei 8666, no caso das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Por que que as empresas públicas, né? Afinal, elas são empresas que estão ali explorando atividades econômicas, né? E a sociedade de economia mista também. Por que que elas se submetem a algumas regras públicas, inclusive a lei de licitação e contratação, Lei 8666 de 93, tá bom? Então, observem lá no artigo 1º da lei, coloquei aqui para vocês verem, né? Essa lei estabelece normas gerais sobre licitação, contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, nos âmbitos dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, tudo que faz parte da administração pública se submete à Lei 8666. E lá no parágrafo único tem a nossa resposta. Subordinam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração pública direta, que é o que eu acabei de falar, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades que forem controladas direta ou indiretamente pelos estados, pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer é, fazem parte da economia da administração pública indireta, então, obviamente, que vai ser controlado, né? Nós já estudamos sobre esse controle finalístico do Estado, mas elas vão ser controladas aqui de alguma forma pelo ente instituidor. Então, todas as empresas públicas
e sociedade de economia mista, elas também vão ser submetidas. Só melhor. Não sei se está melhor ou pior para vocês. Às vezes eu fico tipo, com cara de fantasma. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, então, elas se submetem a esse mesmo regime também da Lei 8666, tá bom? Ou seja, independente da finalidade pela qual essas empresas ou essa sociedade foi criada, todas as empresas governamentais, ou seja, todas as empresas estatais, elas são obrigadas a fazer, realizar a licitação, tá bom? Então, isso aí eu só quero justificar de forma fundamentada, né? Ou seja, na lei, o artigo de lei que vai falar que as empresas públicas e sociedade de economia mista se submetem à Lei 8666, ok? Pessoal, atenção, só vou fazer um parênteses aqui, porque existe na doutrina e na jurisprudência algumas questões sobre isso, né, sobre o Instituto da Licitação, que às vezes, dependendo do caso, pode não ser aplicado às empresas públicas ou sociedade de economia mista. Quando? Quando que a licitação não seria aplicado em empresas públicas e sociedade de economia mista? Quando? Quando o objeto do contrato, né, que vai ser submetido, né, à licitação, né, o objeto desse contrato disser respeito à atividade fim da empresa. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, né, nós já falamos aqui. Banco do Brasil, são bancos, ok? Qual que é a atividade fim do banco? Todas aquelas operações bancárias. Então, por exemplo, quando eu vou abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, eu abro essa conta por meio de um contrato. Concordam comigo? Eu vou lá no banco, eu assino, tem um termo de adesão, eu assino no final e pego a minha via e eles pegam a via deles. É um contrato entre as partes. Vocês imaginam se cada cidadão brasileiro que tivesse que fazer uma abertura de conta corrente, ou pegar um empréstimo, ou fazer uma aplicação bancária, uma aplicação financeira, fosse obrigado a participar de uma licitação primeiro? Óbvio que não ia rolar, né? Até porque isso inviabilizaria o próprio negócio, né? O próprio negócio do banco. Ou seja, por que no Banco Itaú eu posso chegar e abrir a conta da forma mais simples possível e nos bancos públicos não? Então, o que aconteceu? A jurisprudência e a doutrina já entendem, apesar da lei falar diferente, que todo e qualquer contrato estão submetidos aos processos de licitação e contratação da Lei 8666, a gente tem que perceber que quando esses contratos estão ligados à atividade fim, tá? Atividade fim do negócio, não estão obrigadas essas empresas a escolher os seus clientes por meio de licitação, né? Diferentemente, por exemplo, o Banco do Brasil, ele não precisa de serviço de limpeza? O serviço de limpeza, ele pode ser sim contratado, pode não, ele será contratado por meio da Lei 8666, ok? Porque não é atividade fim. Então, participa aí da licitação. Umas 3 ou 4 empresas, sei lá quantas empresas, oferecem o preço delas e o melhor preço, né, o preço mais baixo e o serviço mais bem prestado vai ganhar aí esse edital de licitação, dentre outros quesitos que tiveram no processo licitatório, tá bom? Mas então, atenção, tá bom? Porque existe vocês às vezes vão ler isso em livros, falando exatamente dessa possibilidade de quando a atividade fim não precisar ser celebrado contratos mediante licitação em contratos, tá bom? Da Lei 8666. Combinado?
Alguém não entendeu o que eu falei? Alguém quer perguntar? Tudo bem por aí? Então, beleza. Então, atenção. Tudo se faz pela Lei 8666, está aqui a justificativa, o artigo 1º, parágrafo único, mas existe na doutrina e na jurisprudência entendimentos diversos quanto se trata do objeto fim daquela empresa. Combinado? Beleza. Passando para frente. Dentro aí do regime jurídico híbrido, a gente chegou a falar algumas coisas sobre o regime de pessoal. Mas vamos entender, primeiro que quando eu falo de regime de pessoal, eu estou falando das pessoas, né, pessoal? Que as pessoas que trabalham nessa empresa. Quem que são essas pessoas? Bom, a gente já viu que no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista, né, a gente vai ter as relações empregatícias regidas pela CLT, né? Então, aqui eu não estou falando de servidores públicos estatutários, aqui eu estou falando de servidores, eu estou falando de empregados públicos. Em algumas aulas para trás, a gente já tinha mencionado sobre essa diferença, né? De servidor público estatutário, que vai ser submetido a todo aquele estatuto, às leis do Estado sobre o serviço público, e os empregados públicos, que nada mais são do que contratados, né? E todas aquelas regrinhas da CLT vão, sim, reger essa relação de trabalho. Então, as suas relações de... Oi? Não? Então, as relações de trabalho, tá? Vão ser regidas pela CLT. E isso é tudo. Recolhimento previdenciário, né? Nas porcentagens estabelecidas pelas regras do regime geral, né? Do regime geral, do RGPS. Vocês vão estudar isso no 10º período de direito previdenciário. Mas, por exemplo, quando a gente desconta na nossa folha de pagamento, né? Tantos por cento para ser pagos o INSS. É diferente da porcentagem do setor público. São regras diferentes. Até porque o Estado de Minas Gerais, ele tem regras diferentes do Estado de São Paulo, que também são diferentes do município de Belo Horizonte, que são diferentes do município de Contagem, tá bom? Então, os empregados das empresas públicas e da sociedade de economia mista, eles têm suas relações de trabalho regidas pela CLT, ok? Mesmos direitos. Então, tudo que se fala sobre CLT vão se estender para esses empregados também. Combinado? E aí, quando eu falo também das regras de aposentadoria, né? Ou seja, o cara pode receber 15 mil reais, mas na hora de se aposentar, ele vai estar ali, ó, respeitando o teto do RGPS, o teto do INSS. Que hoje deixa eu até pesquisar aqui, teto do INSS. Hoje é de R$ 6.433,57, ou seja, se a pessoa contribuiu sobre o teto a vida inteira dele, ele só pode se aposentar com R$ 6.433,57, tá bom? Beleza. Quando eu falo de CLT, obrigatoriamente, todos os litígios, né, de relação de trabalho vão ser resolvidos por quem? Pela Justiça do Trabalho. Tudo que é CLT é resolvido lá na Justiça do Trabalho, né? Tanto quanto eu quiser processar o banco que eu trabalho, ok? No caso, eu estou falando especificamente, né? Em sede federal, estou falando do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, né? E quanto à própria, o banco também, se ele quiser me processar, funcionário, ok? Então, vão ser processados e julgados na Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal, tá bom?
e também estão sujeitos às regras do RGPS, que é o que eu falei. O RGPS nada mais é do que o INSS, isso que a gente paga ali todo mês, né? O INSS, ele vai ter uma série de regras específicas do Regime Geral de Previdência Social. Isso está lá no artigo 40, parágrafo 13, quem tiver curiosidade, como eu sempre falo, vocês já voltam lá na Constituição de vocês, já marca, já vai vendo aqui todos os artigos constitucionais que já passaram pelo curso de vocês. Quando vocês tiverem que estudar lá, né, para a OAB e concurso, vocês não precisam ficar tendo que aprender de novo. Você fala, olha, isso aqui eu já aprendi, deixa eu só relembrar. Tá bom? Então, beleza. Então, tá aí. O regime jurídico de pessoal, eu estou falando de empregados públicos, ou seja, são regidos pela CLT. Agora, eu estou falando, gente, de uma empresa pública e de sociedade de economia mista. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma CLT regendo todas essas relações de trabalho, né, a gente tem que entender que, por ser da administração pública indireta, o regime seletista a que os empregados da sociedade de economia mista ou das empresas públicas submetem, elas sofrem alguns detalhes na própria Constituição Federal. Então, observem. A investidura no emprego público, eu não estou falando do servidor público, do serviço público, eu estou falando do emprego público, desse mesmo cara aí que está submetido às regras da CLT. Ele depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, não é porque o cara vai ser submetido às regras da CLT, por exemplo, Petrobras, né? Tem vários amigos que passaram no concurso da Petrobras. Passar no concurso da Petrobras significa ser empregado público. Não é ser servidor público, estatutário. Tá bom? É emprego público, tá bom? Mas, na própria Constituição, eu estabeleço... Oi? Aí esses funcionários, quando eles querem sair, eles podem pedir, então, demissão? Como demissão. Eles pedem demissão. Eles pedem... Brenda que perguntou? Cleusa. Cleusa, cadê você aqui? Estou procurando você que tá. Não tá, né, Cleusa? Tá só o iPhone aqui. Não sei porque esse negócio, cada hora que eu entro no Zoom, sai de um jeito, não sei o que é esse Zoom. Não, mas é porque depende, às vezes você entra no computador ou entra no celular. Eu estava te procurando aqui o rostinho, mas não tem problema, não. É isso mesmo, Cleusa. Inclusive, há uma discussão muito grande se essas pessoas poderiam ser mandadas embora. Porque se eu estou submetida a CLT, basta que o meu empregador me mande embora, você concorda? Que eu não tenho a estabilidade que o servidor público tem? Né? Aparentemente não, né? Porque se é pelo regime CLT... Então, aparentemente não. Porém, Cleusa, aí já é um entendimento jurisprudencial, tá? Não é um entendimento legal que traz na lei, não. É que eles podem ser demitidos, esses empregados públicos? Podem, mas essa demissão ela tem que ser motivada, ela não pode ser sem motivação, tá bom? Na empresa privada, eu posso simplesmente falar: ô, colega, eu estou muito apertada aqui, não tenho mais condições de pagar o seu salário, embora você seja uma ótima funcionária, eu vou ter que te mandar embora. Não é isso? Na empresa privada? Na empresa pública ou na sociedade de economia mista, eu também posso te mandar embora, mas essa demissão ela tem que ser minimamente motivada. É só isso a diferença. Mas pode ser mandada embora também, tá? Então, e aí tem que cumprir todas as regras, igualzinho. Igualzinho, pagar aviso prévio, pagamento da multa dos 40% do fundo de garantia, mesma coisa. Quando eu falo de empregado, é empregado. Só é empregado aquelas pessoas que estão submetidas à CLT, tá bom? E aqui, no caso, por trabalharem para empresas públicas, né, ou também sociedade de economia mista, eu falo que esses empregados são públicos.
Porque, para início de história, até para serem admitidos no emprego público, eles passaram no concurso. Eles tiveram que fazer uma prova lá. Artigo 37, inciso 2º da Constituição. Lá fala que mesmo no emprego público, o camarada tem que fazer uma prova, né? Tá bom? Olha só o item abaixo. Estão submetidos à proibição de acumulação remunerada de cargos. A gente já sabe que estatutários, né, não podem ter serem servidor público de 2 lugares diferentes, né? O cara, ele vamos supor, delegado, sei lá, e também quer ser, sei lá, membro do Ministério Público. Não tem jeito, é incompatível isso, tá bom? Então, os empregados públicos também vão se submeter a essa regra. Eles não vão poder acumular cargos públicos, mesmo sendo empregos públicos, não só, né, funções públicas, empregos públicos, tá bom? Beleza. Tudo eu coloquei aí os artigos da Constituição, eu acho que vale muito a pena vocês marcarem esses artigos. Eu sempre repito, repito isso, porque vocês não fazem. Ainda mais que agora é tudo online, tudo no computador, vocês não marcam e depois vocês não lembram que estudaram mais. Outra coisa. Estão sujeitos ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal. O empregado de uma empresa pública, ele pode ganhar 50 mil reais se ele quiser. Se ele quiser, não. Se o empregador dele quiser pagar, né? Mas ele pode ganhar 50 mil reais. Aqui não, tá? O funcionário do Banco do Brasil, o funcionário da Caixa Econômica Federal, ou até mesmo de outras empresas públicas estaduais ou municipais, essas pessoas estão submetidas ao teto remuneratório constitucional, tá? Só que, pessoal, deixa eu fazer um adendo importante aqui. Essa regrinha, ela é bem capciosa, porque existe sim o teto remuneratório, né, do município, do estado e da União Federal, mas esses empregados públicos, eles só vão ser submetidos a esse teto, né? Você só pode ganhar 33 mil reais, se for federal, né? Deixa eu até ver qual que é o teto hoje aqui. Deixa eu jogar aqui. Teto remuneratório STF. Assusta não, professor. Quantos são os... Deixa eu ver aqui. Tô vendo se eu acho aqui. Peraí. Teto remuneratório. Que é o teto do STF. Né? Aqui, ó. Teto constitucional incide sobre soma de pensões e aposentadorias. O valor dos ganhos, então, tá, gente? Não pode ultrapassar o valor de... Aqui, essa reportagem que eu achei foi agosto de 2020. Então, pode ser que tenha alterado aqui. R$ 39.200. Que é o salário, né? A remuneração de quem? Alguém sabe? Os ministros do STF? Ministros do STF. Se essa empresa pública e a sociedade de economia mista for uma empresa pública federal ou sociedade de economia mista federal, exemplos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nenhum cargo pode ter o valor, nenhum emprego, né? Nenhum cargo aqui vai ter um valor que ultrapasse R$ 39.200. Mas já é bom, né, gente? Tá bom, né? Muito bom. Né? Ninguém ia achar ruim ganhando uns 32 mil reais por mês. Pode ser até menos, né, gente? Uhum. E aí, lembrando... Essa luta que tá o Brasil aí, né, professor? Ai, gente, vocês viram hoje o resultado da CPI? Vocês acompanharam? Uhum. O que vocês acharam? Nossa, eu fico assim doidinha para falar de outros assuntos com vocês, né? Só que as nossas aulas são tão corridinhas que não dá tempo. Mas, assim, foi bem interessante e bem pesado, tá? Para quem tá assim... Mas aí, no fim das contas, não vai acabar em nada aquilo, né, professora?
Ô, Cleusa, eu não sei. Eu acho que muita gente pode. Vocês lembram quando teve a CPI do mensalão? A Cleusa lembra, né? Alguns aí tinha poucos anos de vida, mas a Cleusa vai lembrar. No mensalão, que foi em 2006, foi no governo Lula, apurou-se vários crimes, muitos cometidos pelo PT, mas não chegou ao presidente. Então, vocês lembram do Roberto Jefferson, do Marcos Valério, né? Pelo Soares. Exatamente, uma pinca de pessoas que passaram por investigação e foram condenados, foram presos, né? O Roberto Jefferson, ele já está solto, tá? Inclusive ele participa do governo Bolsonaro, né? Ele é do gabinete lá do Bolsonaro, ele tem cargo, mas o Roberto Jefferson, ele foi preso no mensalão do PT e foi mediante uma CPI. O que acontece? Não significa que a gente vai cair no impeachment, sabe, Cleusa? Tipo assim, que esse resultado aí vai chegar no impeachment do presidente. Não sei, não acredito, por quê? Assim, eu falei isso pro meu marido hoje. Sinceramente, assim, gente, é muito estranho para um regime democrático a gente ter 2 impeachments de um presidente pós o outro, né? Assim, é um período muito curto de tempo para ter 2 impeachments. Não tô falando que não deveria, não tô falando nada disso, tô falando só assim, que é uma coisa muito esquisita. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? Então, assim, eu tô achando bem esquisito isso chegar no presidente. Mas eu acho, Cleusa, que outras pessoas mais fracas vão levar. Entendeu? Tipo assim, eu não sei se isso vai chegar no presidente, na família do presidente, mas outros mais fracos vão levar. Por exemplo, a fiscal que era responsável por mediar os contratos da Covaxin e do Brasil, né? Da Covaxin lá e da empresa intermediadora. Ela, inclusive, teve um erro no relatório final que ela ainda vai ser incluída, ela não foi incluída. Cara, para arder para essa mulher, vai ser muito fácil arder para ela, entendeu? Então, assim, eu acho que pode acontecer. Mas para o presidente, eu não sei qual que é a tramóia política que não chega muito nos grandões, né? Mas ele foi indiciado, acho que, a muitos crimes, não sei se é 8 ou 11 crimes. Quer ver? É de curiosidade. Aí eu sei que eu estava ouvindo na rádio hoje, 9 crimes aqui, ó. 9 crimes que a CPI da Covid atribuiu ao Jair Bolsonaro. Então, o relatório oficial, ele leva, sim, crimes ao Jair Bolsonaro, ao presidente, mas eu não sei se isso vai chegar no impeachment, vocês entendem? Assim, pode ser que acabe de outras formas. E a outra coisa que eu estava louca para comentar também com vocês, não tem nada a ver, mas foi essa comitiva, né, para Dubai. Vocês viram isso também? Alguém acompanhou? Isso eu não vi, não. Vocês não viram? O que aconteceu? O presidente foi, em tese, para Dubai para trazer possíveis investidores para o Brasil. Eles foram numa comitiva tipo de 69 pessoas. Cara, é muita gente. E aí, dentro da comitiva, tinha o Eduardo Bolsonaro como filho. O que o Eduardo Bolsonaro, tipo, deputado estadual, tem a ver com isso, sabe? Não, ele tá indo porque ele é filho. Aí foi a esposa, foi a filha do Eduardo Bolsonaro. E sabe quanto que eles gastaram com essa viagem, gente? 3 milhões de reais. Velho, é muita grana. 3 milhões de reais, assim. E aí, quando perguntaram para o Bolsonaro por que ele estava levando tanta gente para fazer essa comitiva,
A resposta dele foi muito nada a ver. Ele respondeu assim: ah, é porque o povo de Dubai respeita mais quando a comitiva é grande. Então, assim, leva um monte de gente para fazer passeio, né, gente? E aí. Ah, vocês viram isso? Não é possível. Tem a foto do Eduardo Bolsonaro lá, vestido de sheik. Vocês não viram isso, não? Ele com a esposa e com a filha? Tipo assim. Vou procurar, não vi, não. Vocês vão achar isso, vocês vão ver. Não tô falando que ele não pode tirar uma foto. Pode, não tem problema, mas eu tô falando assim, como que vira turismo? E assim, a gente ainda continua, que eu digo assim, pessoas ainda continuam defendendo que é legítimo. Sim, aí me falaram isso hoje, tá? Uma outra pergunta, professora, mas ele não tá cometendo nenhum crime fazendo isso. Não, ele não tá cometendo. É permitido ao presidente da República levar comitivas e lá. Mas é justo? Tipo assim, o Brasil, gente, a fila do osso, né? Assim, a linha da pobreza aumentando, e o cara gasta 3 milhões de reais numa viagem com 69 pessoas? Sério? Enfim, né? Quando passa a reportagem sobre a fome, de doer o coração da gente, tantas pessoas passando fome. Gente, a gente tinha tanto tempo, né, Cleusa, que a gente não ouvia, assim, com tanta intensidade sobre isso, né? Assim, gente, igual eu falei, eu respeito a opinião política, eu sei que tem pessoas na sala que defendem, né, o presidente, tudo bem, mas eu tô falando assim, vamos aos fatos, né, assim, tirem as conclusões se vocês quiserem. Eu particularmente acho um absurdo gastar um valor desse em viagem tipo assim, paga com o nosso dinheiro, assim, acho mesmo, um absurdo mesmo, mas tudo bem. Enfim. E a CPI, não sei se vai rolar impeachment, não acho que dá nem tempo, e posso falar mais, eu acho que nem tem interesse político em que role impeachment, tá? Mas a coisa não foi boa, não. O relatório tem mais de 1.000 páginas, sabe? Enfim, então pode ter uma super reviravolta aí que a gente não sabe, né? Depois vocês procuram saber e entender quais foram os crimes. E parece que eles vão chamar até a. Vocês têm penal, né? A Corte Internacional de Justiça. Porque como se tem. Acho que tem crimes até, tipo, não sei se é genocídio e tal, aí vai, tipo assim, colocar até o Tribunal Penal Internacional para apurar esses crimes que foram apurados pela CPI. Enfim, a Yasmin, a gente trabalha o dia inteiro para pagar a viagem desse povo. É isso mesmo. E assim, e numa situação atual, Yasmin, que a coisa tá muito drástica, velho. Eu assim, outro dia eu fui fazer supermercado, e no supermercado, tipo assim, gente, a compra é muito cara, tudo é muito caro. Tá muito caro. Vou dar um exemplo simples aqui, que a gente às vezes não sente no bolso pequenas coisas, mas se eu lembro que eu comprava Yakult ano passado, era tipo 6, 7 reais. Hoje está 11 reais. O Super Nosso custa 11 reais. Né? Aquele pacotinho de Yakult. Então, assim, sinceramente, quem não está vendo isso, e aí consegue defender, mas foi em prol da economia, em prol do... Sinceramente, não sei em que país que as pessoas estão morando. Professor, né? Já agora, essa questão aí chama, dessa Bolsa Família, não, como é que vai chamar agora? Auxílio Brasil. Isso, passou agora mesmo a reportagem aí do ministro da Economia falando que eles ainda não têm certeza de onde que eles vão conseguir caixa para tirar esse dinheiro. As bolsas de valores já tiveram aquele choque hoje. Não, e assim, e aumentou tipo coisa saiu reais, né? Saiu uma crítica também, que se não fizesse todos os reajustes do salário deles, nem precisava mexer nesse fundo. Gente, quando a gente teve a reforma da Previdência, isso eu sempre ressalto isso, porque todo mundo fala assim, professora, mas era necessário, a Previdência estava falida, lá. Tudo bem, não estou falando que a reforma não era necessária, não. Mas ela tinha que começar de cima, ela não tem que começar por baixo, ela tem que começar por cima. E quem que ficou de fora da reforma? Parlamentares, militares, magistratura e Ministério Público. Entendem? Então, assim,
sinceramente, esse discurso que fala assim, mas tem que fazer, tem que fazer, mas será que da forma reajustando, assim, aposentadorias que chegam no máximo a R$6.000? Não sei, isso me questiona um pouco, mas eu nem estou falando isso assim, eu estou dando exemplos, né? Tudo que é gasto, né, gente? Tudo que é gasto. Não sei se vocês acompanham esses canais do YouTube, eu não sei se vocês gostam tanto de política, mas tem um cara que fica analisando as verbas de gabinete, com o que as verbas estão sendo usadas, né? E gastas e tal. Então, assim, tem lá todos os deputados federais. Mentira, eu falei que o Eduardo Bolsonaro era deputado estadual, na verdade, ele é deputado federal, né, gente? É o outro lá que é estadual. Ou ele era estadual, né? O Eduardo Bolsonaro hoje ele é deputado federal. Mas, enfim, aí o Eduardo Bolsonaro já gastou uma fortuna, sabe? De verbas de gabinete, fazendo o quê? Ele só tem, 3 relatorias, sabe? Então, assim, o que esses caras estão fazendo? Ai, enfim, se a gente começa a pensar, gente, a gente pira, viu? Pira. Igual, eu vou ter que deixar aqui o restinho para amanhã. Então, assim, a gasolina quase R$7, né? Os postos já estão lotados, porque diz que está em greve aí, né? Eu ouvi falar isso hoje, mas assim, gente, R$7? R$7? Sério? Né? Sinceramente, o dólar, sei lá, 5 e cacetada. O supermercado... 9, parece. Gente, pelo amor de Deus, supermercado, você vai ao supermercado, você gasta hoje facilmente, a sua compra está 20% mais cara do que estava 3 meses atrás. Facilmente. Se não é mais. Mas assim, enfim, eu proponho só reflexão. Não estou falando, mas o governo Dilma, mas o governo Lula. Gente, não estou falando isso. Tem um monte de erros, um monte de defeitos também. Eu só estou falando assim, a atual situação é essa, né? E ver um descaso, né? A gente vê muito descaso. E aí, o que foi interessante na CPI, eu ouvi isso na rádio hoje, quando os últimos depoimentos falando sobre as famílias das vítimas da Prevent Senior, né? Eles falando assim, não, a gente estava indo até aí. Aí, quando o Bolsonaro, isso tipo parente falando, tá? Quando o Bolsonaro vira e fala que eu não sou coveiro, não sei quantas pessoas estão morrendo, sendo que você já tinha perdido na família, né? Às vezes o cara lá tinha perdido pai, irmão, mãe, sei lá quem. Aí o presidente fala isso, é muito deboche com a gente, né? Assim, é muita falta de carinho, muita falta de cuidado, assim. O Lula, assim, por mais que ele fosse, sei lá, né, que atribuiu-se vários crimes e várias formas de corrupção, você nunca viu, assim, acho que nenhum outro presidente no Brasil debochar tanto da situação, né? E não debocharia. Assim, o Lula, acho que ele iria lá, ia falar 1000 palavras bonitas, enroladoras também, não estou falando que é o certo, não. Mas, assim, tratar com descaso, tratar com deboche, né, os seus cidadãos, isso é muito sério. Ai, não sei, isso me dá um pouquinho de tristeza, assim, sabe? Mas, enfim. Então tá, gente, quem não viu nada sobre a CPI, atualizem. Se vocês são estudantes de direito, eu sempre falo sobre isso, vocês têm que aprender a se atualizarem politicamente, né? Então, assim, atualizem-se, independente de posição política. É bom vocês saberem, né? Às vezes, o que está acontecendo, para poder formar a opinião de vocês também. Pessoal, amanhã a gente termina, assim, falta, tipo, 2 slidezinhos aqui, bem fácil. E aí, na semana que vem também, eu já marco o próximo trabalhinho de vocês, tá bom? Então, beijo, vejo vocês até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.